Olá, tudo bem com vocês? Pessoal aí do primeiro ano, esse final de semana nós ainda não conseguimos nos reunir, então nós vamos estudar a lição 3 e essa lição então ela traz desafios novos para nós e a lição 3 então ela fala sobre Deus, quem é Ele. Então o objetivo dessa lição, claro, vocês vão ler a lição, vocês depois vão responder os exercícios, vamos seguir a mesma dinâmica, que então responder, depois tirar foto, mandar para mim. Mas antes eu quero trazer algumas explicações aqui, né, aproveitando esse momento. Então, Deus, quem Ele é? A gente começa aqui com o Salmo de número 14, né, é a proposta aqui do texto bíblico, né, para a nossa reflexão inicial. Então, Salmo 14, versículo 1, o salmista então ele diz o seguinte, podem pegar a Bíblia de vocês também, né? Diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Então a pessoa que não crê em Deus, ela é chamada de insensata, ou como diz a Bíblia na linguagem de hoje, de tola. E durante a existência do mundo, né, muitas pessoas elas acreditam e sempre, na verdade, vão acreditar na existência de um ser superior, né? E a gente vê isso nas imagens de estátuas, a gente vê isso nas figuras que são desenhadas, e muita gente gastou o seu tempo, gastou a sua vida, né, louvando, adorando falsos deuses, né? E isso a gente encontra na Bíblia, né? Se vocês olharem ali a parte do catecismo, né? Então vocês vão ver ali as passagens bíblicas, e nós temos o deus Dagon, o deus Diana, o deus Baal. Eram falsos deuses que nós encontramos na Bíblia. Vocês vão ler a passagem bíblica então aqui, e aí vocês vão ligar, né, qual passagem fala sobre qual Deus, tá? Então esse é o primeiro deverzinho aqui para vocês. E aí vocês vão ver que já nos tempos bíblicos, muito tempo antes, já tínhamos então essa adoração a falsos deuses, né? Haviam falsos altares. Altar é aquela parte dentro da igreja, né, a qual o pastor então diante da qual o pastor conduz o culto, né, aonde ficam os elementos da Santa Ceia, onde é que estão as velas, né? Então dentro das nossas igrejas nós temos um altar. Só que se vocês observarem, né, acima do altar está a cruz de Cristo, né? Então o nosso altar, ele é um altar destinado ao Deus verdadeiro. E aí se vocês lerem lá Atos 17, 22 e 23, vocês vão descobrir uma coisa bem interessante. Então vocês leiam Atos 17, tá? Vocês vão ler o versículo que está aqui, e aí vocês vão descrever a quem esse altar foi destinado, tá? Depois vocês arrumam aqui, podem pintar, podem ajeitar, podem fazer do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? Então, leiam Atos e depois preencham aqui a quem esse altar, né, segundo Atos, foi destinado, tá bom, gente? O que alguns pensam sobre seus deuses, né? Então quando a gente olha os contextos de vários lugares do mundo, né? Por exemplo, você entra num budismo, né? Você vai ter o deus deles que é Buda, né? Tu vais entrar num outro contexto religioso como o hinduísmo, né? Aí a vaca é um animal sagrado, né? Nas crendices, né? Existe muitas crendices, né? Aqui a apostila vai falar de tribos africanas, né? Tem uma tribo na África que ela acha que o deus deles é uma grande árvore, né? E ali eles levam comida, eles fazem sacrifícios, né? Eles fazem esse tipo de coisas que são abomináveis, né? Hoje no nosso país existe muito também, né? Talvez já ouviram falar em despachos, né? Que geralmente são feitas em esquinas, onde é que as pessoas elas oferecem cereais, elas colocam bebidas, elas colocam galinhas mortas, né? Então tudo isso é uma adoração a falsos deuses. E ali na África diz que as pessoas elas sabem certinho quando Deus está zangado, quando Ele está contente, né? Quando Deus está contente é porque nasce um menino na tribo. Quando Deus está zangado, né, ou triste é porque nasce uma menina, né? Conforme vocês vão poder ver, né?
Agora, quando nascem gêmeos, né, aí eles ficam muito preocupados, tanto é que eles abandonam as crianças. Né? E isso é muito triste, porque não revela realmente quem é Deus. Né? Nós vemos que Deus é totalmente diferente de tudo isso que muitos pensam. Né? Então não tem nada a ver com ficar fazendo despachos, ficar fazendo estátuas, imagens ou coisas do tipo. Né? Deus não quer isso. Né? E a gente vai estudar isso bem mais no primeiro mandamento. Né? Deus não quer esse tipo de coisa. Né? Como é que eu vou conhecer Deus? Né? Como é que você pode conhecer a Deus? Né? Então, algumas questões são bem importantes. Né? A Bíblia, ela fala, Romanos capítulo 2, né? Versículo de número 15, está ali na apostila, né? Vocês podem depois ler em casa também, né? Estes mostraram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se e defendendo-se. Dentro de nós, né, e vocês sabem disso, existe uma coisa chamada consciência. Todos nós temos uma consciência, né? E a consciência, né, aqui a apostila ela fala, existe uma pequena voz dentro de cada pessoa. Então, existe isso em nós, né? Nós temos consciência, né? E a consciência, ela leva a gente a ter medo, tá? Ela vai fazer com que a gente tenha medo. Então, a gente faz uma coisa errada, a nossa consciência vai nos acusar e nós vamos ter medo do quê? De punição. E geralmente as pessoas, quando elas não creem no Deus verdadeiro, elas agem justamente pela sua consciência. Existe alguém maior, existe alguém superior, eu não sei quem é, e aí as pessoas fazem, ou elas inventam estátuas, ou elas usam animais, ou usam pedras, sei lá, alguma coisa, para dizer, esse é o meu Deus. Tá? Porque a consciência leva as pessoas a crerem em Deus. Tá? E isso acontece com todas as pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus. Tá? Então, geralmente isso acontece então com aqueles que não conhecem Jesus. Tá? Outra coisa, né? Se nós temos a consciência, tem a natureza também. Né? Onde é que vocês moram, né? Certamente vocês podem observar as coisas da natureza, né? Uma árvore, um pássaro, ou enfim, até mesmo se você olha para você mesmo, né? Você pode ver que a natureza é algo maravilhoso. Tá? Estou gravando esse vídeo agora aqui à tarde, né? O sol está bonito, né? Hoje de manhã o sol nasceu de novo. Ninguém de vocês disse sol nasça, né? A gente não faz isso. É a ordem natural das coisas que vão acontecendo. Né? Então Deus trabalha, Deus vai agindo. Deus faz com que o sol nasça, com que o sol se ponha, que haja lua, fases da lua, estrelas, etc. Né? Quem que fez tudo isso? Quando você vai lá, passa em algum lugar, você vê um rio, né? Você vê as plantações, você vê a natureza. Quem que faz tudo isso? Né? Então a gente sabe que na casa onde você mora, alguém construiu ela. Né? Ela não apareceu do nada. Né? As coisas que você tem, a mesa que você lê, estuda, trabalha, essa mesa, ela também não veio do nada, alguém fez ela. E da mesma forma, né, a gente olha justamente para a criação. Né? Eu não sei exatamente as passagens que estão ali no final da página 24, mas eu quero ler duas. São Salmo 19, tá? A primeira passagem, que vocês podem olhar lá, Salmo 19, o versículo de número 1, ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, o céu, quando você olha para a criação, você diz, não, isso foi Deus quem fez. E o Salmo 24, versículo 1, ele diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então são duas passagens que nos falam justamente que Deus é o Senhor da criação, Deus é o Senhor da natureza. Mas ainda assim, nem a consciência, nem a natureza nos dizem quem é esse Deus. E aí entra justamente, né, ali na página 24, né, bem em cima aqui, tá? Bem em cima aqui vocês podem ver então, e ali vai dizer assim: somente a Bíblia diz quem é o Deus verdadeiro. Então consciência, natureza dizem que existe um Deus, existe alguém superior, mas o único jeito de eu conhecer a Deus é através
da Bíblia. Não tem outro jeito, tá? Não tem outra forma de você conhecer a Deus.